Olá, produção! Vamos dar continuidade então às nossas aulas? Agora a gente já vai começar a falar sobre radioatividade. E aí são muitas coisas que a gente tem para comentar aqui, então a gente vai seguindo ali uma evolução histórica para ficar mais fácil de a gente entender como trabalhar isso depois. Então, quando a gente fala em radioatividade, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Os desastres relacionados à radiação, os desastres nucleares. Então, o primeiro desastre ali, que foi... O primeiro desastre não, mas o que é ainda o mais famoso é o desastre da usina de Chernobyl, que aconteceu na União Soviética, em Pripyat. Eles foram fazer um teste com os reatores, que tem que ser feitos os testes, e aí esse reator ele não suportou a baixa de água e explodiu. Nessa explosão foram liberados cerca de 70 toneladas de urânio e 900 toneladas de grafite na atmosfera. Então gerou uma nuvem radioativa muito grande e intensa. E toda essa nuvem, essa explosão, aquela que eles chamaram de lava radiante ou lava da radiação, ela levou meses para ser controlada. Então muita gente foi exposto ou foi exposta a esse tipo de radiação. Estima-se aí que cerca de quase 2,5 milhões de pessoas elas foram atingidas, elas foram contaminadas, elas foram expostas por a radiação da explosão dessa usina. E até hoje tem gente que vai carregar isso por muito tempo, né? Continuando nessa ideia dos desastres, a gente também teve um desastre nuclear aqui no Brasil. Ele é o que a gente conhece por o desastre do Césio 137, que ocorreu em Goiânia praticamente um ano depois do que aconteceu em Chernobyl. E isso foi uma prática local, foi dentro da cidade. Existe um hospital, um centro de imagens que foi abandonado e em vez de se descartar em local adequado o aparelho de radioterapia, ele ficou lá, abandonado. Então, uns homens que trabalham com peças, com ferro velho, conseguiram pegar esse aparelho, levar até o ferro velho e abriram ele. E de dentro conseguiram retirar uma cápsula de chumbo. Essa cápsula de chumbo, depois de aberta, liberou um brilho azul. Você descobriu que tinha um pó azul dentro. E esse pó azul nada mais era que cloreto de césio. Era um sal radioativo que é da onde gerava a energia, a emissão da radiação para a radioterapia. Então esse pó fez muito sucesso no local, foi levado para casa para as famílias verem, os vizinhos visitaram para conhecer esse pó. Então muita gente foi exposta à radiação do césio. Hoje estima-se ali que 600 pessoas foram contaminadas diretamente, né, na hora, ao tocar, ao passar por perto, e que a exposição à radiação do Césio 137 chegou a praticamente 100 mil pessoas. Continuando ali, a gente tem a estrutura ali da usina de Fukushima em 2011, que também sofreu não foi uma explosão, ela simplesmente foi derrubada quando houve um terremoto na cidade. E esse terremoto ele chegou à escala de 9 graus. Então ela detonou essas usinas e muita gente foi exposta. Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então quando a gente falar de radiação, a primeira coisa que vem na cabeça são os desastres nucleares. Mas cada um desses desastres que eu citei agora e mais alguns, a gente vai ver determinado isso bem depois, tá? Essa questão da radiação, dos desastres nucleares, ela é abordada de diversas formas, né? Já ali em 1986 existia uma série chamada Watchmen, que tratava de um físico nuclear que sofreu um acidente no seu laboratório, que ele ficou preso numa câmara dentro do seu laboratório e ele foi exposto a altos índices de radiação. E a partir desse momento, ele desenvolve essa cor azul, esse brilho azul, e consegue ter alguns poderes ali, né? Que a gente sabe que não é bem assim que funciona. A partir da exposição a essa radiação, ele adquire esse brilho azul e também a capacidade de manipular as leis do universo.
Depois foi recriado um filme também, com o mesmo personagem lá em 2009. A ideia é que a origem dessa série do filme ele seja baseado na história do físico-químico Louis Loughton, que foi exposto a altos índices de radiação num acidente que ocorreu no laboratório dele e depois ele veio a falecer. Toda essa ideia da radiação ele estava sendo trabalhada dentro do projeto Manhattan, que era um projeto de pesquisa e desenvolvimento lá das primeiras bombas atômicas utilizadas na Segunda Guerra Mundial, que era a Fat Man e a Little Boy. Então, toda a ideia da série, dos filmes que tem hoje, tem muitos documentários, ela traz essa ideia da radiação também não só para conhecimento de como funcionava, mas a partir do momento que se descobriu como transformar essa energia, ela começou a ser utilizada como armamento. E para a gente poder entender um pouquinho a origem da radioatividade, a gente vai falar sobre o histórico evolutivo dessa emissão radioativa e como tudo começou. A gente começa a nossa evolução da radiação, o histórico dela, falando de Röntgen. Lá no final do século XIX, praticamente 1895, enquanto ele e outros cientistas também trabalhavam com os raios catódicos, que nada mais é que aquele tubo cilíndrico que emitia uma coloração verde ou azul quando ocorriam as descargas elétricas. Lembra que a gente já viu isso lá no modelo de Thomson? E alguns outros cientistas também trabalharam para descobrir algumas coisas relacionadas aos átomos. Então ele conseguiu ver, a partir do trabalho desses raios catódicos, que se emitia uma radiação, tinha essa emissão esverdeada, azulada, e que ela ultrapassava esse tubo cilíndrico, né? Então não era uma coisa fixa que ficava dentro do tubo, tinha essa liberação de luz para fora. E essa luz, essa emissão, deu origem a uma nova forma de radiação, quer dizer, descobriu-se então que existia talvez uma forma de radiação. Isso foi testado e verificou-se então que a partir do momento que se descobriu essa nova radiação, mas se não sabia o que era ou por que isso acontecia ainda, se deu o nome de radiação X ou raio-x. Porque o X geralmente é utilizado como incógnita quando a gente não conhece alguma coisa, né? Então, por isso que recebeu esse nome na época. E a partir de eventos e outras análises que eles foram vendo, e a partir de um teste que foi feito com esses tubos, eles foram envoltos com um papelão escuro, numa sala escura, e ainda assim conseguiu-se visualizar que essa radiação ela atravessava os corpos sólidos, né? E a partir desse momento, viu-se que ela podia impregnar chapas fotográficas. Ela impressionava essas chapas e a partir desse momento ela foi utilizada como diagnóstico médico. Então aqui a gente tem uma imagem da primeira radiografia que foi tirada lá em 1895 da mão da esposa de Röntgen, a dona Berta. Então essa é a primeira radiografia que a gente tem datada e ali mostra certinho os ossinhos da mão e a aliança que ela utilizava, que ficou bem impressionada ali nessa chapa. Então, a partir do momento que se descobre esses raios-x, é utilizado como um método de diagnóstico médico para fraturas, né? Para descobrir o que estava acontecendo internamente. E antes isso não era possível, só era possível fazer se você abrisse aquele membro, como se fosse, na verdade era por meio só de cirurgia, né? Isso era sempre muito doloroso. Seguindo a nossa evolução, a gente tem ali Becquerel, né? Que foi o cientista que ele achava na época que existia uma relação entre os raios-x e a fluorescência que alguns materiais apresentavam, uma luz que alguns materiais liberavam. E ele também começou a fazer alguns testes porque estava todo mundo intrigado com essa nova forma de radiação. E aí ele deixa guardado na gaveta uma chapa fotográfica e nessa gaveta tinha alguns sais de urânio. E quando ele retira após alguns dias essa chapa fotográfica, ela não ficou exposta à luz, então a luz não tinha nada a ver com esse evento. Ele descobre que essa chapa está manchada, que ela está impressionada com esses compostos de urânio.
E aí se verificou então que a partir da análise desses sais de urânio que ficaram nessa gaveta junto com essa chapa, sem contato com luminosidade, que existiam sim alguns materiais que poderiam emitir radiação sem a necessidade de uma ativação luminosa, que era a primeira ideia que eles tinham anteriormente. E a partir desse evento, se deu o princípio da radiação, de que alguns materiais sim poderiam emitir alguma forma de energia que antes não era conhecida. Atualmente se sabe que não há relação entre a emissão raio-x, as emissões dos raios-x com a fluorescência dos materiais. Isso são coisas que são independentes, né? E finalmente nós chegamos aos mais conhecidos, eu acho, quando se fala em radiação, principalmente Madame Curie, né, Marie Curie, e o seu marido Pierre Curie, que começaram a trabalhar com essa radiação, com essa emissão, que ainda não era bem compreendida na época, porque ela era aluna de doutorado de Becquerel. E ele deu esse trabalho, esse estudo para ela começar a pesquisar como é que funcionava essa emissão mesmo, como que essa radiação, se alguns materiais emitiam. Começou então sim uma pesquisa real em cima disso. E ela começou a aprofundar esse conhecimento e descobriu que outros elementos emitiam radiação. Não precisava ser só os sais de urânio que estavam lá na gaveta de Becquerel, né? Então, a partir dos estudos que eles foram fazendo, descobriu-se então o tório, um elemento bem super radioativo, que tinha algumas características, mas que a principal dela é que ele conseguia emitir essa energia, essa radiação. Analisando outros estudos, a partir da petblenda, que era um mineral, quando conseguiu se isolar as impurezas dessa petblenda, descobriu-se então o polônio, e que é um dos materiais mais radioativos que a gente tem hoje, seguido ali da descoberta do rádio. Dentro dessa petblenda, então, se descobriu duas impurezas, que na época seriam impurezas, mas que nada mais eram que elementos radioativos. Hoje se sabe que o polônio ele é 400 vezes mais radioativo, mais forte que o urânio, e o rádio é 900 vezes mais forte que o urânio, que emite mais radiação. Então, se já se tinha uma noção da radiação do urânio, ao descobrir esses três novos elementos radioativos, se teve uma noção que a radiação ainda era um campo muito desconhecido, que ninguém se sabia ao certo o que aconteceria em contato com esses materiais, qual era a força de cada um deles. E a partir desse momento, Marie Curie deu um nome a essas emissões, a esses eventos de radioatividade. Então, ela foi a principal responsável pelo conhecimento de radiação que a gente tem hoje. Mas o que é radioatividade? Que a gente está falando até agora dessa emissão, dessa energia. Então, a gente classifica a radioatividade como um fenômeno natural ou artificial, porque alguns elementos podem liberar naturalmente essa emissão e outros artificialmente, que são eles aqueles que são sintetizados em laboratório. O que acontece nessa emissão de radiação? É quando o núcleo de um átomo ele vai começar a emitir partículas ou ondas eletromagnéticas, ou ambas, para o meio. Então, ele libera essa energia que ele tem no núcleo do átomo. É por isso que a gente chama de emissão ou radiação, um evento nuclear, porque vem lá do núcleo do átomo. E a quantidade de radiação ela é proporcional à quantidade de elemento radioativo que você tem. Então, quanto maior for a tua amostra, vamos supor do urânio, quanto maior quantidade de urânio eu tenho, mais radiação ele vai liberar. Então, isso a intensidade da radiação tem que ser proporcional a quanto de elemento radioativo eu tenho, quanto que eu estou trabalhando.
Essas emissões radioativas, elas foram melhor analisadas depois que Rutherford fez um experimento para determinar as características de algumas emissões radioativas que começaram a conhecer nessa época, né? Só se sabia das emissões, mas não sabia do que essas emissões eram feitas. Então, a partir desse experimento, se descobriu 3 coisinhas fundamentais. Então, aqui, o que ele fez? Ele pegou um bloco de chumbo e colocou aqui uma substância radioativa. Esse teste foi feito com polônio e com urânio. Tinham placas, né, para direcionar essa radiação, e aí tinha uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Quando essa substância radioativa ela começou a ser emitida, verificou-se que as partículas alfa elas começaram a ser atraídas pela placa negativa. Ela sofreu uma distorção da sua trajetória para a placa negativa. Então, isso conseguiu comprovar que as partículas alfa, essa emissão radiativa alfa, elas eram positivas, porque positivo e negativo, os opostos se atraem. Da mesma forma que foi feito com a partícula, o raio-x ou a partícula alfa, foi feito com a partícula beta. Quando foi liberada essa emissão, verificou que ela estava sendo atraída para a placa positiva. Então, determinando que a partícula beta seria, então, uma partícula negativa, já que ela sofreu atração pela placa carregada positivamente. E depois de outros estudos, mas no meio do mesmo experimento, Paul Villard descobre os raios gama. Eles não sofreram distorção. Então, quer dizer que eles não eram compostos de partículas carregadas negativamente nem positivamente. Então, ele ultrapassou a trajetória dele de forma reta, sem sofrer nenhuma distorção de trajetória. Então, determinou-se que o raio-x, na época, a emissão gama, ela não tinha carga, ela era zero. E aí a gente entra no poder de penetração dessas partículas. Então, quando se aprofundou os estudos, descobriu-se que a partícula alfa ela era uma partícula pesada. Ela poderia ser detida, né, parar sua trajetória por uma simples folha de papel. Já as partículas beta, elas ultrapassavam essa folha de papel e atingiam ali os tecidos biológicos, o corpo humano. Então, ela poderia ser parada pelo corpo, ela poderia ser parada por placas, por tecidos que seriam mais grossos que papel. Já os raios gama são os que têm o maior poder de penetração, né? Então, a gente fica nessa ordem. Partícula alfa, menor poder de penetração. Partícula beta, poder de penetração moderado. E os raios gama, que não são partículas, são ondas eletromagnéticas, elas conseguem ultrapassar papel, ela consegue ultrapassar corpo, ela consegue ultrapassar aço e ela só pode ser barrada por placas de concreto ou chumbo. Então, o poder de penetração dela é bem alto. E aí, a gente vai determinar agora características de cada uma dessas emissões, né? Então, a emissão alfa, representada aqui pela letrinha alfa grega, é uma partícula de grande valor de massa, é uma partícula pesada. E ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a representação dela é dada dessa forma. Quer dizer que ela pode alterar em 4 unidades de massa um elemento e 2 unidades de número atômico. E aqui que a gente verifica essa quantidade ali dos 2 prótons que ela é formada e os 2 nêutrons. Lembrando que a massa é formada por prótons e nêutrons, por isso que a massinha dele aqui do alfa é 4. E essa é uma partícula de alto poder de ionização. O que é esse poder de ionização? É uma forma de radiação que vai carregar energia suficiente para você poder arrancar um elétron ali do elemento de um átomo que se encontram ligados a átomos ou moléculas. Então, é a capacidade que o elemento tem de capturar esses elétrons e aí poder ocasionar transmutações, transformações, que a gente vai falar mais tarde.
A emissão beta ela é uma partícula de massa menor, ela não é tão pesada quanto a alfa, porém ela é mais pesada que a gama. E ela é formada basicamente por elétrons, por isso que a representação dela aparece como zero aqui de massa, porque não tem nêutrons. E embaixo a gente tem -1, porque ela é uma partícula que a gente chama de negativa. Lembra lá do meio de atração? Se a beta foi atraída pela placa positiva, é porque ela é uma partícula negativa. E aí a gente descobre que ela tem um poder de ionização moderado. Ela consegue capturar os elétrons, mas ela não é tão ionizante quanto a partícula alfa. Ela não consegue fazer tantas transformações. E aí a gente tem a emissão gama, que ela não é uma partícula. Depois, com estudos aprofundados, descobriu que são ondas eletromagnéticas que não têm massa e não têm carga. Por isso que ela é representada por 0 de massa e 0 de número atômico, porque ela não provoca essas transformações em número de massa e nem em número atômico. E ela tem um baixo poder de ionização justamente porque ela não tem essa capacidade de capturar os elétrons que alfa e beta têm. A gente vai começar a falar agora das leis da radioatividade. Como a gente já verificou as características das partículas, agora a gente vai entender como que elas transmutam, como é que elas transformam elementos e materiais quando elas são emitidas. A primeira lei da radioatividade é a lei da emissão das partículas alfa. A gente tem que entender que quando uma partícula, um átomo, um núcleo emite uma partícula alfa, ela é representada dessa forma. Então eu vou usar incógnitas por enquanto para dar o exemplo. Então aqui eu tenho um elemento qualquer representado por x, A é o número de massa desse elemento e Z é o número atômico, lembra? Aí essa flechinha representa que esse elemento está emitindo uma partícula alfa. Aqui já vai aparecer em qual elemento ele vai se transformar ou quantas unidades ele está perdendo de massa ou número atômico. Então, você vai fazer aqui, como alfa, a representação dessa partícula é dada por 4 de massa e 2 de número atômico, quer dizer que o elemento que emite essa partícula tem que perder 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Para ficar mais fácil um exemplo, vamos usar aqui o urânio. A massa do urânio é 238. O número atômico do urânio é 92. Quando ele emite uma partícula alfa, ele tem agora de 238, ele passa para 234 de massa. Por quê? Porque ele perdeu 4 unidades, né? Mas por que ele perdeu se a alfa é uma partícula positiva? Porque ela se comporta como se fosse cátion. Lembra os cátions positivos? Os cátions são representados por sinais positivos, quer dizer que eles estão perdendo aquela quantidade de partículas. Então, sempre pensa na alfa como sendo um cátion, que perde massa e perde número atômico. Se a gente for analisar aqui o número atômico, a gente vai verificar que ele saiu de 92 e foi para 90, indicando que ele perdeu 2 unidades aqui de número atômico. Por isso que a representação da partícula alfa, quando emitida por o elemento urânio, faz ele se transformar no tório. Então, a emissão das partículas alfa transforma um elemento em outro. Depende da quantidade de partículas que está sendo emitida. Então, se o urânio emitir uma partícula alfa, a gente já viu que ele vai se transformar no elemento tório. Mas e se ele emitir 2 partículas alfa? Aí você faz a emissão de novo. Aí você vai lá e vai diminuir mais 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. E aí eu vou transformar ele num elemento, que depois vocês podem pesquisar na tabela, que a massa dele vai ser 230 e o número atômico vai ser 88. E isso pode ir acontecendo sucessivamente. Ele que vai te indicar quantas partículas foram emitidas ou qual vai ser o elemento formado após a sucessão da emissão dessas partículas.
Então, é simples porque a gente consegue visualizar o elemento inicial, saber quantas partículas foram emitidas e saber em que ele se transformou. Ok, pessoal? E a gente vai para a segunda lei da radioatividade, que é a emissão da partícula beta. Então, a gente vai utilizar ali o exemplo do mesmo elemento X lá. A gente não tem o elemento. Mesma coisa. A massa é representada por A e o número atômico por Z. Quando um elemento emite uma partícula beta, quer dizer que ele não sofre alteração de massa, porque é zero, mas ele vai receber uma unidade ali no número atômico, porque é menos 1 aqui na unidade do número atômico. Por quê? Lembram lá dos ânions que são negativos? Qual é a característica dos ânions? Receber elétrons. Então, se beta é uma partícula negativa, então ele vai ter a capacidade de receber uma unidade aqui para o elemento que está sendo emitido. Um exemplo para ficar mais fácil, vamos utilizar o Césio 137. Vamos supor que esse Césio ele emitiu uma partícula beta. Olha como a gente escreve isso. Você coloca a partícula que quer emitir alguma coisa e aí já coloca o elemento no qual ele se transformou, seguido então da partícula que foi emitida, tá? Cuidado com isso, porque essa é a expressão normal que a gente utiliza. Então vamos fazer assim. O Césio ele emitiu uma partícula beta. Então, para ser partícula beta, a massa ela não pode se alterar, porque é zero. Mas o número atômico, ele tem que aumentar em uma unidade. Então, eu vou somar aqui mais 1. Então, ele passa de 55 para 56, porque menos 1, vamos lá, a característica de ânion é receber uma unidade, por isso que ele ficou com 56. E isso vai acontecendo sucessivamente até a quantidade de partículas beta que ele falou que emitiu. Então, quando o Césio emite uma partícula beta, ele se transforma agora em bário. Então, toda vez que sofrer alteração no número atômico, eu estou transformando o meu elemento que emitiu aquela partícula em um novo elemento. Isso vai depender de quantas partículas forem emitidas. E não precisa ser só beta ou só alfa. Algumas radiações, alguns elementos podem emitir as duas. Então, isso a gente vai ver durante os exercícios que eu vou fazer com vocês. E o desafio do final dessa aula é uma introdução para a nossa próxima aula. Vocês vão pesquisar por que os locais atingidos por algum tipo de radiação, ali como na cidade de Pripyat, da usina de Chernobyl, eles tornam-se praticamente inabitáveis após esse evento. O que acontece lá que não é possível as pessoas voltarem para esse local? O que é o responsável por isso? Então, eu quero que vocês pesquisem e na próxima aula a gente verifica essa resposta dessa questão, essa pesquisa que vocês vão fazer e as atividades que vocês vão fazer junto para essa aula. Qualquer dúvida, pessoal, me comuniquem. Abraço!